Ministro Alexandre de Moraes mantém a posição pela não 16. Mas presidente, eu gostaria aqui de reiterar, esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e, como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Ministros retomam julgamento sobre a distribuição das chamadas sobras eleitorais. Maioria, o plenário decidiu que eles não foram eleitos. Não, quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. Ué, a única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Claro. Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos dos demais. Quem fala é o ministro Alexandre de Moraes. Dito isso, estamos aplicando o artigo 16, abrindo a possibilidade, a partir de agora, de qualquer mini-reforma que seja publicada dias antes do ano eleitoral, da anualidade, nós simplesmente vamos lavar as mãos, né? Porque só para a próxima eleição. Para a próxima eleição, essa regra pode mudar. Essa mesma regra, essa regra idêntica, o Congresso pode, faltando 3 dias para as eleições de 2026, ele edita igual, só que ao invés de falar 80-20, fala 82-21. Aí vai entrar com outra ação direta, não vai dar novamente porque não pode. Então, realmente, o perigo do precedente é muito grande. Eu afasto o 16 e não modulo, presidente. Apenas observaria que uma mudança de regra antes das eleições é diferente de uma mudança de regra que importa na destituição do mandato de um deputado eleito pela regra que vigorava e diplomado pelo TSE. Então, vai ficar na mão do relator. O relator se colocar antes da eleição, tudo bem. Se o relator não coloca antes da eleição, veja, é algo absolutamente subjetivo. Não, mas eu honesto e sinceramente acho que depois que se sabe quem ganha e quem perde, quem é beneficiado e quem não é beneficiado, é muito mais delicado do que uma decisão prévia. Está se levantando suspeita sobre a decisão do Supremo, aí não dá. Ministro Gilmar. Não, desculpe, porque toda hora nós temos isso. Quando decidimos casos no eleitoral, e Vossa Excelência participou do eleitoral, Vossa Excelência sabe que quando nós estamos decidindo determinada matéria, e o exemplo agora veio a partir da invocação do artigo 14, parágrafo 10, trazido pelo ministro Flávio Dino, nós sabemos que haverá beneficiários, e muitas vezes já sabemos até o retrato. E fazemos isso com toda a naturalidade, todos nós que passamos por eleitoral, vivemos isso todos os dias. Como vota o ministro Luiz Fux? Aplica o 16. Senhor presidente, eu tenho aqui, com a devida vênia das opiniões do contrário, uma percepção diferente. Eu acho que aqueles que foram eleitos, eles não cometeram nenhum ilícito, eles exerceram regularmente o direito. Eu acho que, acima de tudo, vem a promessa do ideário constitucional da segurança jurídica. Ministros retomam julgamento sobre a distribuição das chamadas sobras eleitorais. As declarações de inconstitucionalidade, porque nós já passamos aqui, pelo menos dos 10 anos para cá, a tendência sempre foi declarar a inconstitucionalidade com eficácia ex nunc, em razão da presunção de constitucionalidade das leis. Porque se as leis têm presunção de constitucionalidade, e o Supremo vier declarar anos depois da sua inconstitucionalidade, aquele que exerceu o direito à luz da lei que vigorava à época em que ele assumiu o mandato, ele não pode ser considerado alguém que exerceu irregularmente o mandato. E a ratio é diferente, com a devida vênia do parágrafo 10º. Parágrafo 10º, o candidato cometeu um ilícito para poder ocupar o cargo. Eu fui presidente do TSE, participei com o ministro Dias Toffoli, com o ministro Gilmar, a raça é completamente diferente. E tanto assim que a própria lei de controle concentrado ela foi modificada. Quando trata da medida cautelar, ela afirma textualmente as medidas liminares terão efeitos ex nunc, exatamente pela presunção de constitucionalidade. De sorte, senhor presidente, que pedindo inúmeras vênias,
aos eminentes pares que trouxeram argumentos muito substanciosos e argumentos históricos importantes, eu modulo para aplicar essa regra que foi agora declarada inconstitucional, de sorte que ela vai valer o regime anterior na eleição do ano subsequente, que é 2024. Obrigado. Ministro Dias Toffoli. Eu estou curioso para saber como que se aplica em 2024, porque qual é a regra que vai ser aplicada Ministro em 2024? Gilmar Mendes. É a partir da nossa decisão, então também não estamos cumprindo o princípio da anualidade. Não, para esse ano também não aplica, então. Para a Câmara dos Vereadores não aplica, porque é anualidade. Por essa decisão não O aplica. voto do ministro Ricardo Lewandowski, ao qual a maioria está aderindo, prevê a aplicação a partir de 2024. Ministro Dias Toffoli. Eu peço vênia aos que modulam e aplicam o artigo 16, mas acompanho nesse ponto a divergência que foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. É como voto. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, como eu já tinha adiantado, eu também estou acompanhando o voto do ministro relator, do ministro Ricardo Lewandowski, portanto, não faço valer para as eleições de 2022. Só um esclarecimento. Eu votei Ministra Carmen Lúcia. no sentido da invalidade constitucional da norma. Eu não votei, e no meu voto eu não digo que não houve eleição de quem está na Câmara dos Deputados. Eu votei que a norma, sob a égide da qual foram considerados eleitos pela Justiça Eleitoral, diplomados e empossados, pela nossa interpretação e julgamento, não tinha a validade que se esperava. Mas eu não votei isso e o meu voto realmente precisa prevalecer do jeito que eu votei, com todo respeito a todas as opiniões diferentes. E eu estou, como disse antes, modulando, portanto, para acompanhar o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado. Ministro Gilmar. Presidente, também eu já reiterei que não aplico e não entendo aplicável o artigo 16. Até porque, se trata de decisão do TSE, que foi tomar a resolução já é de dezembro, portanto, sequer se cumpriu o 16. Se formos entender isso, temos, inclusive, um impasse e uma possibilidade. Se é disso que se cuida. Portanto, já há aqui um erro factual. E também, obviamente, não vejo razão para qualquer modulação. E, se houvesse essa canonização do mandato com esse argumento, obviamente que nós não poderíamos ter essa multiplicação de cassações que nós temos por razões as mais diversas, inclusive por razões não necessariamente de fraude, mas por razões de atecnia, como se verifica, por exemplo, nessa lista de mulheres e outros critérios. Ministros retomam o julgamento sobre a distribuição das chamadas sobras eleitorais. Concordo com o ministro Alexandre. Quem fala é o ministro Gilmar Mendes. Perigosíssimo, porque certamente haverá estímulos para que o tribunal, então, não faça mais qualquer censura em relação a leis inconstitucionais. Me parece que, de fato, isto não faz qualquer sentido. A ponderação que se faz aqui, se é que se tem que fazer uma ponderação, é no sentido de que quem obteve o mandato, se nós estamos declarando a inconstitucionalidade do modelo adotado, e de fato é caso de inconstitucionalidade, é de se reconhecer o direito de quem foi eleito e obter o mandato e, portanto, ter assento na Câmara. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Então, vou proclamar... Senhor presidente. Pois não, doutora Gabriela. É só uma questão... Em pé à tribuna porque, na verdade, está a alguns ministros advogada. estão considerando o 16, alguns estão considerando o artigo 27, modulação, e um esclarecimento que o ministro Lewandowski, no seu voto, fala em aplicação... Essa é uma questão de direito, doutora, nós vamos deliberar. Obrigado. Ok, obrigado. Votaram pela procedência total, não é? O ministro, na questão da constitucionalidade, os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques, Flávio Dino. Votaram pela improcedência total os ministros Edson Fachin,
e Luiz Roberto Barroso. E votaram pela procedência apenas em relação ao artigo 111. E a ministra Carmen votou também. Perdão. Votou pela inconstitucionalidade total. E votou pela procedência apenas em relação ao artigo 111, o ministro André Mendonça. Em relação à modulação, na verdade, em relação à incidência do artigo 16, votaram pela sua aplicação os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, André Mendonça, Lewandowski, originariamente, Carmen e o presidente. Vencidos os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Flávio Dino e Cássio Nunes Marques. Esse é o resultado. Agradecendo a participação de todos, a colaboração dos senhores advogados. Desculpe, doutora Gabriela, teria muito prazer em ouvi-la, mas não era o caso. Declaro encerrada a sessão. Não, já proclamei o resultado e já declarei encerrada a sessão. Muito obrigado, doutor Joyce.